Na nossa juventude, a gente está acostumado a perguntar para o amigo, é namoro ou é amizade? Ah, isso aí é a coisa mais maravilhosa que tem. Mas o assunto de hoje é namoro e união estável. Fique conosco porque nós já voltamos. Ótica Ponto de Vista, qualidade e proteção para a sua visão. E Foco Segurança e Portarias apresentam... Bacharel de Direito, titular do 1º Tabelionato de Novo Hamburgo, presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção RS, conselheiro da União Internacional do Notariado. Meu convidado de hoje é o José Flávio Bueno Fischer. Meu caro Flávio, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo para o programa É Negócio. Tudo bem, boa tarde. Muita alegria estar aqui nesse ambiente mais uma vez. Agora, nesse teu programa É Negócio, e à disposição de ti e da comunidade para prestar as orientações e esclarecimentos que me forem demandados. Bem, Flávio, como tu bem disseste, tu está sempre disponível aqui para a comunidade e mais uma vez recebendo esse meu pedido e te dispuseste a estar aqui conosco nesse dia para poder realmente compartilhar o teu conhecimento, as tuas experiências vividas dentro do próprio tabelionato. E eu quero conversar contigo, começando por um artigo que tu publicaste no Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo, que diz o seguinte: a importância e validade da declaração de namoro frente à recente equiparação do regime sucessório do companheiro ao do cônjuge. Eu acho que isso aí é uma linha muito tênue, namoro e união estável. Eu gostaria que tu pudesse falar a respeito disso. Sim, eu já escrevi, já me manifestei algumas vezes a respeito disso, porque, inclusive, tem sido um dos temas mais problemáticos, inclusive para nós tabeliães, essa confusão entre união estável e casamento. Esse é o primeiro problema. Porque o casamento tem regras próprias estabelecidas em lei. A união estável não tem regras próprias. Ela é um fato, e como fato ele pode ou não ser reconhecido pelo direito. Então, algumas pessoas que por razões que não compete a gente examinar, dizem, eu não quero casar, mas eu quero documentar o meu relacionamento. Então, essa documentação do relacionamento acaba se realizando muito através da escritura pública de união estável, onde as pessoas estabelecem, inclusive, o regime de casamento, similar ao do casamento, né? Então, a união estável pode estabelecer critérios de comunhão de bens, comunhão parcial, separação, enfim. Só que, como a união estável é um fato, né, a gente começa por aí a enfrentar a questão do namoro. Em que momento se caracteriza a existência de uma união estável? Não há regra. Então, assim, eu conheci, por exemplo, um casal amigo que, não, eu fico às vezes na casa dela, às vezes ela fica na minha, porque tem o aspecto... É uma relação moderna hoje. né? Só que assim, a união estável depende, ela é caracterizada como um interesse de estar junto e constituir família, né? Se eu começo um namoro, eu ainda não estou pensando se eu tenho interesse naquele namoro, em transformá-lo numa família, ter filhos, etc. Até porque seria precipitado iniciar uma relação e já querer estabelecer esse tipo de coisa. Mas a única coisa que eu sempre digo para as pessoas que me procuram é o seguinte: qualquer que seja a situação, definam antes a questão patrimonial, para evitar as consequências futuras. Se eu defino logo, olha, se um dia eu me casar, ou se um dia a gente constituir uma união estável com o objetivo de
de ter uma família, já vamos deixar claro que o nosso regime será o da separação de bens, por exemplo. Certo. Onde o que é teu, o que é meu, antes, durante e depois, continua tudo separado. Tá? Isso, inclusive, lhe permite que a pessoa, estando nesse regime da separação, faça a compra e venda de bens independente da participação do companheiro ou do cônjuge. Porque no regime de casamento, há uma regra genérica assim, de que o cônjuge tem que estar presente sempre, no mínimo para anuir. Né? Inclusive, uma pergunta que eu ia te fazer, aproveitando esse teu gancho, Flávio, a minha área é imobiliária, né? Então, quando se pergunta assim, qual é a declaração numa transação de compra e venda, tem união estável ou não tem? O que seria nesse caso? Porque aí teria... A ideia é saber se tem união estável exatamente para estabelecer em que termos vai se dar a comunicação patrimonial ou não. Quer dizer, se eu digo que tem uma união estável, é conveniente dizer em que termos. Se eu digo eu tenho uma união estável, mas não tenho documento nenhum, já está submetido a um regime de bens, que é o da comunhão parcial. Ou seja, se eu já tenho uma união estável e não fiz documento nenhum, o que eu comprar a partir do momento em que eu estou nessa união estável já é meio a meio. Mas, Flávio, isso tem uma extensão tremenda. Vamos imaginar que dessa coisa da união estável, daqui a pouco acontece uma fatalidade de uma das partes. E aí tem os filhos, que são advindos do outro relacionamento. Perfeito. E aí? Sim. Já vão também começar a fazer movimento. Sim, e é muito comum, né? É muito comum. Com certeza. Chega a ser triste o quanto a gente... Eu até uma vez cunhei uma frase por conta desse tipo de situação, que eu disse... Eu estava atendendo uma situação complicada e entrou no telefone, eu tenho urgência em falar com o senhor porque tem um problema na família, não sei o quê. E me veio uma frase, eu escrevi na hora porque eu achei ela interessante, assim, como são intrincados e complexos os meandros que perpassam um relacionamento humano. Que, na verdade, se tu resumir assim, como é difícil o convívio, porque tudo tem consequências, e hoje mais do que nunca. Com redes sociais, com tudo. Não, eu não tenho união estável. Eu te vi viajando na Europa, eu te encontrei lá, tirei até foto. A pessoa, se tiver mal intencionada, já provoca isso, já cria documentação, jantando em Porto Alegre, indo para cá, indo para lá, indo para lá. Não, eu vi tu chegar, tu dormiu no apartamento dela, ou ela dormiu no teu apartamento. Então, uma das recomendações que se faz hoje é que a pessoa procure um tabelião e ali, junto, no caso, as duas pessoas, né? Sim. 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, porque hoje em dia também tem esse aspecto a ser considerado, e ali declarem que tipo de relacionamento eles estão tendo. Então eles podem dizer, por exemplo, não, nós iniciamos um namoro no dia tal, não sei o quê, não temos intenção de constituir família, e não queremos que este relacionamento se transforme em união estável nem casamento. Quer dizer, tu declara que é só namoro. Isso é possível. É possível. Então... E aí tu, pelo menos num primeiro momento, tu tem uma prova concreta de que não havia intenção de nenhum dos dois em se transformar numa união ou num casamento. Então, isso manifestado, pode no futuro um dos dois dizer, não, mas na prática foi, de fato, uma união estável. Aí vai ter que fazer uma prova muito robusta em juízo para dizer, não, realmente eles viveram juntos, enfim, criaram condições típicas de uma família ou típicas de um casamento. Mas cai por terra essa declaração? Que ela não cai por terra, mas ela assim, em princípio, ela é uma prova preventiva da intenção das pessoas. Mas a tua intenção de hoje pode ali adiante se modificar. Eu estou tão apaixonado que eu resolvo, não. Começa a tomar um bafo crente também, vamos fazer, vamos casar. Recebe um belo trato, né, em todos os sentidos, e aí chega à conclusão, não, vamos ficar juntos. Né? Mas eu quero te perguntar, que tu fala assim, vai jantar em Porto Alegre, aí o cara tira foto, eu vou fazer um Facebook, vou num jogo, vou tirar uma foto. Isso aqui encheu de foto
durante 2 meses, 3 meses, isso acaba sendo uma prova robusta também? Vai depender muito da interpretação do judiciário, porque isso não é suficiente, né? Porque uma dos conceitos mais claros considerado pelo judiciário é que existe uma intenção de constituir família, ou seja, inclusive de ter filhos eventualmente, né? Se esses fatos festivos, momentos festivos, etc., se resumirem a isso, não é. Continua prevalecendo certamente aquela declaração, aquela escritura pública prévia, que sei que é constrangedor. Tu começa um namoro, uma semana depois tu diz, vamos documentar isso aqui para caracterizar que é só namoro. Isso acontece, hein? Acontece. Do pessoal sair correndo logo assim. A gente nunca pergunta exatamente sei, que dia que começou. Mas pelo brilho dos olhos de ambos, já vai começar a entender, né? Que é coisa recente às vezes, né? Eu costumo aconselhar, se qualquer pessoa que for casar, por exemplo, tá? Vai fazer um relacionamento oficial, né, de casamento. Conversa com o futuro cônjuge, seja o homem ou mulher, enfim, sobre regras patrimoniais, estabelece logo, porque se estremecer essa conversa antes de iniciar uma relação propriamente dita, é melhor nem começar. Nem começar, porque se eu já estou, na verdade, lá com uma segunda intenção, isso já vai aparecer na hora. Que também acontece, né? Que também acontece. Então, teve até um caso próximo a mim, em que ficou nítido que o cara queria se encostar na mulher. Bem jargão, quero me encostar. Quero me encostar. Ele não disse isso, mas manifestou através de atitudes, né? Com certeza. Aí as pessoas me procuraram e eu disse, olha, a moça, né? Digo, olha, eu se fosse tu, ou documentava agora qual é a situação de vocês, ou pulava fora. Porque está evidente, até por conversas de terceiros, de salão de beleza. O fulano está namorando a fulana, vai entrar na grana, sabe? Tem muito disso. Os amigos, a gente sabe. Até porque, assim, eu vejo, quanto mais clara for a situação, melhor. Ou seja, eu poderia estar interessado numa moça e não me importar que ela queira o meu dinheiro. Então, tudo bem. Então, deixa claro, olha, eu tenho interesse. E azar é do goleiro depois. Tipo esses programas chamados Sugar Daddy que tem aí, né? Que é uma espécie de contrato que a moça oferece seus favores sexuais e de outra natureza, vira uma companheira maravilhosa para determinados momentos em troca de um bem, né? Ou de um patrimônio, ou de um dinheiro, ou desfrutar uma viagem maravilhosa e curtir tudo por conta do cara. Flávio, eu já percebi que além de tabelião, tu também é um pouco psicólogo, né? A gente tem que ser. Mas eu vou querer retomar esse assunto contigo logo após o nosso intervalo. Fique conosco porque nós já voltamos. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa em negócio desta terça-feira, tendo como convidado o titular do primeiro tabelionato de Novo Hamburgo, José Flávio Bueno Fischer. Nosso amigo Fischer, conselheiro aqui da casa, que está sempre nos ajudando bastante. Nós estamos falando sobre do tabelião e um pouco do psicólogo. Porque eu imagino que vai muita gente se confessar contigo lá, né? Sim, a gente enfrenta umas situações, às vezes, até constrangedoras. Por exemplo, eu fui procurado por uma pessoa da Europa que tinha certeza que era filho de um grande empresário aqui da região.
por conta das feiras no exterior e tal, teve lá um caso, só que a mãe era uma profissional do sexo, então o cara teve o negócio dele lá, pagou e veio embora. 20 e tantos anos depois, exame de DNA, não sei o que, para comprovar. Então, assim, tem uma ex-cunhada minha, que é desembargadora federal, que veio nos visitar uma vez, a gente começou a conversar, ela disse, não existe casuística maior do que num tabelionato, porque ocorre de tudo. Questões familiares, disputa, assim, pensa numa questão assim, sempre tem a sensação de um filho que é mais prejudicado ou menos prejudicado que o outro. Enquanto pai e mãe vivem, não acontece nada, não tem briga, não tem nada, porque eles ficam, né, silentes. Aí morre pai e mãe, vira guerra, porque ele quer compensar financeiramente ou patrimonialmente a falta de atenção ou o excesso de atenção que foi dado ao outro e tal, entende? Isso é verbalizado? É direto. Tu começa a conversar e, como eu digo, essa postura de acolhimento acaba fazendo a pessoa um pouco se confessar. E aí contam histórias mirabolantes. Essa questão patrimonial, por exemplo, eu fiz uma vez um testamento, já há mais de 30 anos, eu acho. Um testamento em que eu sempre pergunto, né? Tem filhos? Quantos filhos? Tá. Na frente, na época, eram 5 testemunhas, hoje são só 2. Na frente das 5 testemunhas, o cidadão disse, não, esses são os meus filhos, eu quero repartir assim e tal. Toma uma bola nas costas depois. Não, termina o testamento. Ah, não, e eu, usando da psicologia que tu levantasse aí, né? Eu chego e digo assim, tá, esses são os filhos que tu tem no teu casamento, e por fora? E o cara tinha um filho por fora, e ele realmente queria fazer o testamento ignorando esse filho. Deu na testa dele, então. Aí o cara ficou constante. Daí na saída ele me puxou para um canto e disse, ô, doutor Flávio, como é que o senhor fala um negócio desse? Me comprometeu, eu tenho um filho lá em São Leopoldo, inclusive registrado. Putz. E aí eu disse para ele, teu testamento não vale nada. Não vale sim, eu só queria mostrar para minha mulher, para minha família. Que eu fico tranquilo. Para todo mundo ficar quietinho, tem lá o testamento, mas é um testamento que não vai valer para nada. Depois que eu faltar, que faça o que quiser. Aí vai dar a briga, né? Pois é, entende? Mas Flávio, porque isso é um assunto que, no teu caso como tabelião, é procurado muito para esse tipo de aconselhamento, então. Sim, Ou isso já vem, por exemplo, com uma família, eu tenho um advogado que quer tratar... Não, muitas vezes eles já vêm com orientação de advogado, mas aí sabe que a outra parte também tem seu advogado, porque tem uma das características do tabelião, é que ele seja um juiz preventivo, é um agente da paz social, a gente não atua no conflito. Então, às vezes, as pessoas até estão conflituadas, mas uma e outra acabam procurando a gente, e a gente vai aconselhando, vai orientando, inclusive com recursos psicológicos, embora eu não tenha formação na área, mas a experiência às vezes ajuda bastante, né? A gente vai orientando e aí, às vezes, procura os próprios advogados, olha, isso aqui dá muito bem para conciliar. Em vez de você ficar brigando em juízo, uma briga que vai levar não sei quanto tempo, gastando uma grana lá no Poder Judiciário, abarrotado de processos, que a gente sabe que no Brasil é um absurdo o que tem de processo pendente e tal, dá para compor. E no meu caso eu tenho, inclusive, uma profissional, uma bacharel, com formação, com certificação para mediação. Né, que hoje está começando a se incluir nos contratos, né, que optam por mediação. Sim. Então, o tabelião é um mediador por natureza. Agora, a gente está sendo, inclusive, estimulado que os tabeliães cada vez mais assumam profissionalmente a sessão de mediação. Né? Então, vamos voltar para o namoro e união estável. Eu queria também saber contigo o seguinte. Olha, eu fui para o restaurante, eu fui passear, fui viajar, está tudo lindo, maravilhoso, não é tanto tempo assim, mas aí daqui um pouco,
tá chegando o verão. Aí eu pensei assim, puxa vida, eu sou sócio há 30 anos de um clube, tu, minha namorada, tu, meu namorado, vem aproveitar comigo, tu entra como sendo minha dependente, para tu poder usufruir de todos os benefícios que eu tenho. Nesse momento, tu está estabelecendo uma prova muito robusta de que tu já estás em união estável. Pois é, isso que às vezes as pessoas, de bom grado, querendo realmente facilitar e dar um colorido. Eu posso confessar, a gente comentou antes, eu tive um episódio familiar em que o meu parente homem não tinha mais do que 2, 3 meses de namoro e faleceu. E neste pequeno período ele tinha assinado lá de dependente do clube, não sei o que, e essa pessoa até hoje é pensionista desse cara. Nossa Senhora! Com 3 meses ou 2 meses e pouco de namoro. Vamos cair assim no dia a dia? Tô numa relação e aí moro nesse apartamento, tu não precisa estar mais me chamando, tá aqui o meu tag para tu entrar, e aí? Também? Aí tu está criando qualquer elemento. Por isso, nós vivemos uma época diferente, né? As coisas mudam todo dia, com tecnologia, com etc. Então, quanto mais facilidades forem estabelecidas na relação que possam conduzir a uma... Não, esses caras aí são marido e mulher, ou são companheiros, vivem juntos. Os vizinhos de apartamento, por exemplo, não, o cara está todo dia aí, ela está todo dia, estão sempre juntos, saem juntos, um anda com o carro do outro e tal. Isso tudo são elementos caracterizadores que podem comprovar uma união estável. Então, por isso, essa escritura de declaração de namoro é a única prova pública que se pode estabelecer preventivamente. Fora isso, é correr riscos. Correr risco, quer dizer que não é... O juiz nunca vai dar um canetaço dizendo não é nada disso. Vai analisar tudo e vai pedir um monte de outras coisas. Tem uma amiga minha que está... Uma amiga, mulher, trabalhadora, profissional competente, acolheu um namorado. Não muito chegado no trabalho. Mas o cara ficou praticamente morando com ela. Daí ela chegou a um determinado momento, ela tentou estimulá-lo a crescer na vida, não teve jeito. E ele entrou na justiça contra ela, pedindo partilha do patrimônio que ela adquiriu no período em que eles estiveram juntos. Nossa. E perdeu. 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 Teve que dar uma parte do seu patrimônio. Por conta disso. Por conta disso. Pois para tu ver que é um assunto que a gente estava brincando, amor, amizade, união estável, mas pode ter muita consequência. Muita consequência. E aí, então, eu vou também, de novo, porque nós já estávamos conversando há pouco no intervalo, que não é uma regra, não existe momento, mas quanto mais transparente for desde o início, sempre é melhor. Inclusive, se tu estás iniciando um relacionamento de namoro, que coloque isso para evitar problemas futuros. Se isso mudar daqui um pouco mais, vão lá de novo, lá te procuram e dizem, a gente quer mudar o a gente agora resolveu. Queremos estabelecer uma união estável. Estamos cheios de amor para dar. Estamos até pensando em morar junto, estamos até pensando em ter filho, claro, normal. A questão toda por isso o meu aconselhamento sempre é nesse sentido, é deixar tudo às claras desde logo, quanto mais cedo, por mais que isso possa ser um pouco constrangedor. Tu conhece a minha mulher, quando eu comecei a namorar com ela, a primeira coisa que eu disse para ela, eu já tenho 3 filhas de casamentos anteriores, não pretendo ter filhos. Ela chorou, estava almoçando lá, eu disse, não, neste momento, minha situação é essa, eu não penso em ter filhos, porque já tenho 3. Mas ela não tinha nunca tido casamento, não tinha tido filhos e tal. Queria ser mãe. E gostaria muito de ser mãe. Claro. Eu disse, olha, o que eu fiz nesse momento? Pode ter sido um pouco duro, mas eu fui honesto. Eu deixei claro
para que não, porque se isso for condição para a gente continuar, nesse momento nós paramos por aqui. Eu não tenho. Mas aí a coisa evoluiu, ela gostou de estar comigo, eu gostei de estar com ela, e num determinado momento, cheio de amor, eu digo, vamos fazer um filho? E aí? Aí, claro, era tudo que ela queria, mas, enfim, depois a gente, inclusive, quando ela engravidou, a gente decidiu casar, não foi nem ficar em união estável ou coisa assim, não. Na verdade, ambos ganharam, então. Eu entendo pelo relacionamento assim, e claro, aí tem mais um filho. E é uma filha maravilhosa, que até nem vive mais aqui no Brasil, mas está lá na Inglaterra. Já está com 24 anos. Nossa, que desde os 16 se foi. Agora está tudo no virtual, e eventualmente no presencial, né? 2 anos de pandemia, toda aquela dificuldade. Mas, enfim, eu estou dando fatos concretos. Mas eu acho ótimo, porque o que nós... A tônica do meu programa é exatamente esse. É falar das coisas. Do dia a dia. Do dia a dia. Não adianta a gente ficar falando coisa difícil, que a pessoa daqui a pouco não está entendendo. E eu acredito que para muita gente isso aí pode ser algo como um alerta. Viu? Porque, bom, tu já disseste, e eu também sei, afinal de contas a gente está aí. A gente vive, né? Vive, não, o cara aquele lá daqui a pouco vai se dar bem. Ou aquela mulher lá também vai se dar bem, chega linda, maravilhosa, mas se não tiver preparado, te prepara, porque daqui a pouco o bicho vem, né? E aí o negócio fica pesado, né? O importante é isso, é ter a coisa sempre clara, né? Flávio, tu sabe que o nosso tempo ele tem o tempo para iniciar, para a gente falar e para terminar, mas nós tínhamos conversado, e quero muito te agradecer, porque eu sei que tu está sempre viajando. É um cara também, que corre para cima em função das suas atividades e tal. E sem contar também que dentro do próprio tabelionato, acho que a demanda é muito grande, justamente por esse aconselhamento e principalmente pelo teu histórico que tu já tem. Inclusive, isso a gente até pode falar numa outra oportunidade. Tu com 16 anos, tu devia sair andando de bicicleta bastante para ir bater na porta e intimar as pessoas que estavam devendo na cidade. Eu vivenciei essa experiência. Toda essa experiência, mas eu acredito que isso nós vamos trazer num outro momento, até porque tem um assunto que nós já conversamos numa vez passada sobre a DAF, né? Que é a Declaração Antecipada da Vontade, que é um assunto extremamente importante. É outro extremamente preventivo também. Já fica a desejar o convite, porque eu tenho certeza que é um assunto que interessa muito, justamente para aquela pessoa que, de repente, deu um mal-estar, ficou sem saber como está vivo e, ao mesmo tempo, está vegetando. O que se faz? Como é que vai andar? Como a vida para, a empresa para tudo isso aí. Então, é um assunto que vocês podem aguardar, que muito brevemente eu vou convidar o Flávio para justamente poder falar a respeito disso. Voltando, então, novamente para o meu agradecimento, porque é muito legal sempre poder conversar contigo, e te peço também as tuas considerações finais. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: estou à disposição de vocês, do teu programa, da TV, da comunidade em geral, que pode nos procurar diretamente. E um detalhe que a gente não falou, esse aconselhamento prévio, mesmo individual, é grátis, não tem custo, a gente orienta e tal. Se a pessoa decidir praticar um ato notarial, aí vai pagar o preço da tabela. Não, mas o ato em si, o aconselhamento, pode 10 vezes você consultar e 10 vezes não vai pagar nada. Na verdade, só para a gente concluir, uma parte é o suficiente para poder pedir esse aconselhamento. Claro que sim. Então fique claro isso para as pessoas, que é importante que, se caso alguma coisa está te incomodando, o Flávio está se colocando juntamente com toda a equipe dele. Os tabeliões em geral têm essa postura e, como preventivos, assim a gente age. Fico à disposição. Que bom, muito obrigado, Flávio. E dessa maneira nós vamos encerrando, e quero convidar o Flávio para, juntamente comigo, para aquela câmera central, a gente se despedir, porque essa noite foi um papo super legal. Temos certeza de que pode sim dar aquela mexidinha na cabeça de cada um, porque, poxa vida, é melhor a gente ser feliz com tudo resolvido do que ser muito feliz e deixar tudo para depois. Então, dessa forma, nós queremos muito agradecer a todos vocês que estiveram conosco prestigiando esse programa de hoje e, ao mesmo tempo, também desejar uma excelente quarta-feira, um resto de semana maravilhoso. Estejamos em paz, estejamos com Deus. Certo, Flávio? Certo. À disposição
de vocês, da TV e da comunidade para qualquer aconselhamento, qualquer consulta. Um grande abraço. Até breve. Saudações.